A história oficial diz que Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a pisar na América em 1492. Mas o que você vai conhecer hoje desafia diretamente essa versão aceita pelos livros escolares. Estamos falando do misterioso e controverso Mapa de Vinland, um documento antigo e enigmático que, desde sua descoberta em 1957, tem sido objeto de intensa controvérsia, censura e conspirações acadêmicas. O que torna esse mapa tão perigoso? E por que acadêmicos e governos ao redor do mundo fizeram de tudo para desacreditá-lo e mantê-lo longe dos olhos do público? O mapa de Vinland mostra claramente regiões da América do Norte, especialmente uma área que hoje corresponde ao litoral do Canadá, séculos antes das viagens de Colombo. O mais surpreendente é que este mapa, supostamente criado no século XV, inclui inscrições que apontam diretamente para explorações feitas por navegadores nórdicos, conhecidos popularmente como Vikings. Segundo a narrativa oficial, Colombo descobriu o Novo Mundo e abriu as portas para a colonização europeia. Porém, documentos históricos, sagas antigas e achados arqueológicos indicam há muito tempo que povos nórdicos chegaram à América muito antes. Os vikings, liderados por Leif Erikson, já haviam estabelecido uma colônia no Canadá cerca de 500 anos antes da chegada de Colombo. Em 1960, arqueólogos descobriram em L'Anse-aux-Meadows, no Canadá, ruínas que confirmaram essa presença viking na América por volta do ano 1000. Mas se a presença dos vikings já era conhecida, por que o mapa de Vinland causou tanta controvérsia? Porque esse mapa prova que os europeus não apenas chegaram antes, mas tinham plena consciência da existência do continente americano séculos antes das grandes navegações espanholas e portuguesas. Mais do que isso, sugere que havia um fluxo regular de viagens entre a Europa e o Novo Mundo, bem antes de 1492. Ao aparecer em público pela primeira vez em 1957, o mapa desencadeou uma verdadeira tempestade acadêmica. O pergaminho foi apresentado pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, como parte de uma coleção rara adquirida de um negociante europeu de antiguidades. Analisado por especialistas, foi inicialmente confirmado como autêntico, datando do século XV. Mas imediatamente surgiram acusações de fraude, muitas vezes incentivadas por historiadores e governos que preferiam manter a narrativa oficial intacta. A controvérsia aumentou ainda mais com testes químicos e análises radiocarbônicas, realizadas ao longo das décadas seguintes. Inicialmente, o pergaminho foi declarado autêntico por vários testes de laboratório, indicando sua datação compatível com o período medieval tardio. Porém, logo surgiram relatórios contraditórios, com outros cientistas afirmando que a tinta continha elementos químicos modernos, possivelmente inseridos no século XX. Essa batalha científica virou uma verdadeira guerra acadêmica, com pesquisadores atacando e desacreditando uns aos outros. Quem defende o mapa argumenta que as análises negativas foram manipuladas, influenciadas por interesses políticos e institucionais para proteger a versão oficial da história. Quem nega a autenticidade afirma que ele é uma fraude sofisticada criada para causar polêmica e lucro no mercado de antiguidades. Mas o verdadeiro motivo pelo qual o mapa de Vinland é tão perigoso vai além da questão científica. Ele ameaça diretamente interesses históricos e políticos consolidados. Reconhecer a validade desse documento significaria reescrever não apenas a história das navegações, mas toda a narrativa sobre a descoberta e colonização da América. A descoberta oficial por Colombo é uma história fundamental para as identidades nacionais, especialmente na Europa e nas Américas. O mito da descoberta sustentou impérios, justificou colonizações e alimentou narrativas de superioridade cultural por séculos. O mapa de Vinland questiona diretamente tudo isso, mostrando que europeus e indígenas americanos já tinham contato muito antes, possivelmente em condições mais igualitárias e menos violentas do que as registradas após 1492. Além disso, reconhecer a presença viking na América, muito antes de Colombo,
coloca em xeque as pretensões históricas de países como Espanha, Portugal e Inglaterra, que construíram parte significativa de sua identidade nacional e imperial com base na ideia de terem descoberto e dominado novos continentes. Admitir que outros europeus chegaram antes e não tentaram dominar ou colonizar brutalmente as terras e povos encontrados destrói essa narrativa imperialista tão profundamente enraizada. Há ainda outro aspecto perturbador. Se o mapa de Vinland for autêntico, significa que uma parte da história europeia sobre as Américas foi deliberadamente apagada ou esquecida. Livros antigos, mapas históricos e documentos que mencionavam viagens anteriores poderiam ter sido destruídos ou censurados por interesses políticos e religiosos ao longo dos séculos, deixando poucos vestígios dessa presença europeia anterior. Alguns pesquisadores defendem que o mapa é, na verdade, parte de uma tradição cartográfica secreta, possivelmente guardada por sociedades secretas medievais, que mantinham rotas marítimas para o Novo Mundo, longe do conhecimento geral. Sociedades como os Cavaleiros Templários, frequentemente ligadas a teorias conspiratórias históricas, são mencionadas como possíveis guardiões desse conhecimento oculto. Os Templários, por exemplo, possuíam uma poderosa frota naval, vastos recursos e conhecimentos marítimos avançados para a época, e alguns acreditam que tenham explorado e até colonizado regiões da América do Norte bem antes dos vikings. Isso explicaria a existência de ruínas e artefatos misteriosos espalhados pelo continente americano, frequentemente atribuídos a povos desconhecidos. O mapa de Vinland, portanto, não é apenas um mapa antigo. É uma ameaça direta às estruturas de poder e conhecimento estabelecidas há séculos. Não surpreende que instituições acadêmicas e governos tenham feito tanto esforço para desacreditá-lo e silenciá-lo ao longo dos anos. Documentos como esse têm o poder de derrubar mitos oficiais, expor manipulações históricas e revelar verdades profundamente inconvenientes. No Códice Histórico, nossa missão é revelar exatamente esses documentos proibidos e esquecidos. A história oficial que aprendemos nas escolas muitas vezes é uma versão editada e controlada por interesses específicos. Mapas antigos como o de Vinland são provas materiais de que há muito mais por trás da história oficial do que imaginamos. Talvez nunca tenhamos certeza absoluta se o mapa é totalmente autêntico ou não, já que os interesses envolvidos são poderosos demais. Mas uma coisa é clara: esse documento antigo conseguiu algo que poucos conseguem. Ele revelou as fragilidades e manipulações por trás das versões oficiais da história. Você pode aceitar a versão oficial ou pode começar a questionar. A verdade completa talvez jamais seja conhecida, mas agora você tem as ferramentas para ir mais fundo, porque a verdadeira história da humanidade, muitas vezes, não é aquela que nos contam, mas sim aquela que querem esconder de nós. O que mais não sabemos sobre o passado? Quais outras histórias proibidas ainda estão esperando para serem reveladas?